Boa tarde, Jana e ouvintes. Meu nome é Bárbara Bittencourt e eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre os lançamentos da literatura que estão rolando por aqui na cidade do Recife. Hoje a gente vai falar do livro Mulheres em Movimento, Luta e Revolução, que será lançado amanhã, dia 27 de março, no Sindicep, como parte das celebrações da Secretaria da Mulher Trabalhadora da CUT-PE. A obra foi escrita por Susana Moraes, que se dedica à escrita de cordéis há 20 anos, e como sindicalista e poeta, ela oferece uma voz tanto política quanto poética, refletindo os desafios e conquistas das mulheres em uma sociedade em constante transformação. Hoje a gente recebe Susana para falar um pouquinho dessa nova obra dela e seja muito bem-vinda. Boa tarde, gente. Boa tarde, ouvintes da rádio. Que alegria estar aqui com vocês. É isso mesmo, Bárbara. Eu tenho 20 anos dentro da literatura de cordel e eu gosto muito de dedicar a minha escrita à voz das mulheres, né? E também aos pequeninos. E essa é a primeira vez que eu publico um livro como se fosse uma grande coletânea dos meus escritos voltados para as mulheres. Quase 20 anos de literatura de cordel, e agora eu resolvi fazer um compilado do que eu já tinha e de coisas que eu criei, né, para dar voz às minhas personagens femininas, digamos assim. Que massa! E é justamente essa a primeira pergunta que eu tenho, que eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o que é o Mulheres em Movimento. Ai, que coisa boa. Então, essa coisa de escrever o cordel me deparou com algumas realidades, né? Lá atrás, quase 20 anos, quando eu comecei bem novinha, eu conseguia contar nos dedos, Bárbara, a quantidade de mulheres que eu conhecia dentro da literatura de cordel. Mas eu não tinha dedos suficientes para contar a quantidade de homens que eu conhecia dentro da literatura de cordel. Imediatamente isso me despertou para a necessidade de dar voz às nossas vozes. E então eu assumi essa posição. Eu pensei, caramba, eu sou uma mulher, como é que eu vou falar de outra coisa? Eu preciso falar do que eu sou, do que eu vivo, do que eu conheço. E foi assim que começou a surgir as minhas primeiras linhas no cordel, já assumindo esse lugar de escrita, né? E hoje, um pouco mais madura, a gente tem essa consciência de que nada sobre nós sem nós, né? E aí, na pandemia, eu acabei ganhando um prêmio num festival literário de Santo André, numa feira chamada Felisa, Feira Literária de Santo André, e a premiação desse concurso era a publicação de um livro. E aí esse livro saiu agora, e eu decidi homenagear tantas mulheres que estão aqui reunidas, né, durante essa longa caminhada, resolvi reuni-las num livro, e saiu esse livro aqui, que eu estou lançando agora, dia vinte e Que sete. coisa bonita. Mulheres em Movimento. A gente nunca para, a gente está se movimentando o tempo todo, né? E Eu foi aí. queria te perguntar como foi esse sentimento, né? Se tu esperava, quando se inscreveu na feira, ter esse livro publicado. Tu olhando lá para o começo, eu me inscrevi na feira e hoje em dia estou com o livro publicado. Tu esperava isso? De forma alguma. Assim, na pandemia, tivemos, assim, um boom dos eventos virtuais, né? E aí eu ficava recebendo, às vezes, uns convites, uns cards e tal. Então, uma amiga minha, que é bancária também, eu sou sindicalista do Sindicato das Bancárias de Pernambuco, e uma amiga minha, que é bancária também lá em Santo André, em São Paulo, ela disse, Suzana, está tendo um concurso literário aqui, e na pandemia esse concurso é virtual, por que você não se inscreve? Eu me inscrevi sem nenhuma pretensão, né? E aí tive a grata surpresa de ser premiada, mas aí fiquei com essa ideia maturando, eu imaginei que eu ia novamente publicar um livro para a infância, e aí depois eu pensei, não, eu acho que chegou a hora de reunir o que eu tenho e o que eu continuo produzindo para dedicar à vida e à escrita das nossas vozes femininas. E aí foi assim que surgiu. Não tinha pretensão nenhuma. Aconteceu. Que bom. Que bom que aconteceu, né? E tu Sim. tá há 20 anos, né, escrevendo cordéis, é muito tempo. Como é esse teu processo de escrita? O que é que faz tu tirar ali a tampa da caneta e começar a escrever? Ai, eu sou provocada de diversas formas, né? Eu não levo um desaforo para casa. Eu gosto de ser desafiada e, por incrível que pareça, os maiores desafios vêm por parte das crianças, né? Mas
vem também por parte dos adultos. Por exemplo, nesse livro aqui tem um cordel especificamente que eu gosto muito, que fala sobre Maria Bonita no cangaço. Porque uma certa vez a gente estava conversando numa roda de poesia, e um amigo meu, que é poeta também, historiador, estudioso de cangaço, perguntou assim: Suzana, cadê o teu cordel sobre Lampião, sobre o cangaço? Aí eu disse: Paulo, eu não escrevi não e não tenho nenhuma intenção de escrever. E aí ele disse: por quê? Eu acredito que tudo que tinha que escrever sobre o cangaço no cordel já foi dito, né? E aí ele disse: ah, mas um poeta cordelista só é cordelista se tiver algo sobre o cangaço. Eu fiquei com aquilo em casa, na cabeça, não consegui dormir. E aí eu pensei: sobre o cangaço tem muita coisa, mas eu acho que sobre Maria Bonita não tem cordel sobre Maria Bonita. E aí resolvi escrever um cordel sobre o cangaço na poética de Maria Bonita. Que Então, massa. assim, os assuntos eles chegam de forma muito inusitada, né? De forma muito curiosa. E às vezes eu tenho aí a vontade de escrever, e aí eu me sento, me concentro, me debruço, dou uma lida, faço uma pesquisa, ou encomenda também, e sai. Tenho facilidade mais de escrever cordel, mas essa facilidade é de agora, viu, gente? De 20 anos, tá? No início, não. Cordel não é tão fácil de escrever quanto a gente pensa. Como era no início? Tem uma duração, assim, de tempo que tu leva para escrever alguma coisa? Isso é muito relativo. Tem Uhum. coisas que eu começo a escrever e de repente paro e deixo lá guardadinho, né? E acho que não está completo, porque o processo de escrever, ele é um processo de maturação mesmo, sabe? Você precisa ter a ideia, né? Ter o seu roteiro mentalizado, e depois, quando você for ler, você vai perceber que podia melhorar, e aí deixa lá, quando ler de novo, pode melhorar novamente. E eu, graças a Deus, eu tenho uma boa rede de relacionamento, tenho muitos amigos e muitas amigas que eu sempre que tenho uma dúvida, porque surgem muitas dúvidas, eu sempre falo com uma pessoa, com outra, peço uma revisão, peço uma crítica, uma ajuda, e a gente constrói assim. A gente nunca faz nada só, né? A gente está Exato. sempre junto de mais alguém, e na literatura não é diferente, não. A gente está sempre pedindo ajuda, pedindo apoio, pedindo opinião, e aí vai. Coisa linda, a gente se ajuda a crescer, né? E aí tu É. falou que tá sempre vendo o que é que precisa de melhoria, alguma crítica positiva. Como foi que tu olhou para esses textos que tu escolheu colocar na coletânea e disse, esses aqui eu já não preciso mais mexer. Eles vão entrar no livro. Se eu ficar olhando muito, eu quero mexer toda vez. Quando eu mexo muito, eu digo, O ah, isso aqui segredo é não podia. olhar. Não muito, né? Não olhar muito. Porque você está sempre lapidando, a poesia é uma pedra bruta e você vai lapidando, lapidando, lapidando. Às vezes algumas coisas chegam assim que você percebe que já vieram prontas, né? Mas não existe segredo e não existe essa inspiração, como se fosse uma iluminação divina que você faz, ó, chegou pronto o verso, chegou pronta a poesia. Nem sempre isso acontece. A maioria das vezes é muito suor, muita batalha, muita luta. E aí, quando eu ganhei o prêmio, ele veio pronto, assim, olha, você precisa fazer um livro de tantas páginas, com tantos caracteres, e aí eu saí pegando o que eu tinha e fui fazendo um decanter, né? Fui no processo de decantação mesmo, segui uma linha do tempo, um roteiro que eu mesma pensei, né? E algumas coisas ficaram de fora, né? Depois que eu escrevi, outras coisas já entrariam, por exemplo, que eu colocaria para dentro do livro. Mas a gente tem uma limitação, né? Se a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente precisa ficar se podando para não se empolgar. E aí eu fui dentro do que a editora propôs, né? A editora Copa Acesso, que eram 60 páginas, aquela coisa básica. E aí eu fui montando uma linha, um- uma costura, digamos assim, uma costura imaginária do roteiro que eu queria para o livro. E aí saiu assim. Que massa. Tu pode falar um pouquinho desse roteiro pra gente? Posso. Eu saí buscando em todos os cordéis. Tem cordéis e tem poesias aqui, né? Em todos eles, eu saí buscando uma voz feminina para dentro da literatura. Fosse essa voz uma voz mais biográfica ou
uma voz poética mais romântica, mais lúdica, mais imaginária, né? E aí eu comecei a perceber que alguns cordéis eu tinha que ter escrito em primeira pessoa, em outros que eu fosse uma observadora, em outros que eu fosse parte do coletivo, né? Então, aqui, por exemplo, tem, acho que um dos meus primeiros cordéis, que eu falo sobre o Dia Internacional da Mulher, em cordel. E aqui eu faço uma linha do tempo desde a primeira mulher que se tem história, se tem registro na história, que é Eva, e venho traçando a linha da nossa existência a partir de Eva, passando por várias e várias mulheres, Que até massa. chegarmos na atualidade. Aqui dentro eu coloquei também um estudo que eu tinha feito sobre a presença na vida e na obra de Luiz Gonzaga, a presença feminina. Um cordel sobre Margarida Alves e a Marcha das Margaridas, que acontece a cada 4 anos em Brasília. Coloquei a vida também, um cordel que eu escrevi sobre a vida de Nísia Floresta, que é a primeira feminista da América Latina, né? Que se tem registro. Coloquei esse de Maria Bonita, coloquei uma peleja que eu faço com a escritora Mariane Biggio, sobre duas deusas gregas que estão pelejando entre si para saber qual delas é mais valorosa e acabam chegando a uma conclusão completamente diferente. E o que é interessante, Bárbara, é que quando eu parei para pensar no tema que eu queria para o livro, uma das minhas ideias foi: esse prêmio, esse livro, tem que ser construída por mãos de mulheres. E foi assim que eu tentei fazer. Pedi para que uma amiga maravilhosa de São Paulo, uma ilustradora, que é Nireuda Longobardi, ela é xilogravadora e ilustradora também. Ela usou aqui uma técnica para capa chamada Kyrie, que é como se fosse um stencil, não sei explicar bem porque ilustração não é muito meu forte. E aí eu pedi a Nireuda Longobardi para fazer a capa e pedi a duas pesquisadoras, Shirley Rodrigues e Eulina Fraga, que fizesse o prefácio e o pós-fácil, para que o livro fosse todo construído a mãos de mulheres. Que massa. Isso que tu escreveu, né, vem de muito estudo, de muita imersão, eu imagino. E você é sindicalista, eu queria ouvir um pouquinho sobre essa união desses seus dois mundos, né? Se é que são mundos separados, se é que não são mundos que estão ali juntos, que é a poesia, o cordel e essa luta feminista, feminina. Antes mesmo de entrar na empresa que eu trabalho hoje, né, e depois, posteriormente, para o mundo do sindicalismo, eu já me considerava um ativista dentro da literatura de cordel. Eu sempre me envolvi em movimentos de preservação e salvaguarda da literatura de cordel. Então, eu fiz parte de um movimento em 2008, por aí, 2006 ou 2008, não lembro bem o nome, que foi a Unicordel, que era a União dos Cordelistas de Pernambuco. E a Unicordel tinha essa premissa, né, de valorizar a literatura de cordel, e a gente fazia. Foi aí que surgiu a Suzana Cordelista. A Suzana militante veio antes, porque eu entrei para o movimento em prol do cordel sem ser cordelista, eu era apenas um entusiasta da literatura de cordel. Quando eu entrei para o movimento, comecei a participar de oficinas de estilogravura, oficina de escrita de cordel, eu comecei a descobrir a Suzana Cordelista que havia dentro de mim, né? E aí eu sempre me considerei uma militante, porque eu sempre fui atrás de que o cordel estivesse dentro das feiras literárias, dentro das bienais, dentro das escolas, dos espaços de leitura, dentro das rodas literárias, dos festivais, né? Então, eu sempre tentei estar à frente, na militância, na luta mesmo pela literatura de cordel. E aí, quando eu entrei no sindicato, essa Suzana reacendeu com mais força, digamos assim, né? Porque aí eu virei uma poeta sindicalista de fato, né? Dentro do universo do mundo sindical, dentro da Central Única das Trabalhadoras, a gente tem o princípio freiriano, né, da educação popular, da educação libertadora. E o mestre Paulo Freire trabalhava esses recursos, né, da poesia popular, dos brinquedos populares, né, das andanças, né, pela cultura nordestina, para educar, né,
a população e para conscientizar a população através da cultura, né? Então, hoje sou bancária, né? Mas eu tenho a formação na licenciatura, fiz licenciatura em História, na UPE, e essas Suzanas sempre andaram muito juntinhas, Bárbara. Eu não consigo separar a Suzana, que é uma professora, né? Que é uma formadora, a Suzana, que é poeta, a Suzana, que é uma contadora de história, a Suzana, que é sindicalista, que é bancária, que é mãe, que é filha, que é irmã, sabe? A gente, somos tantas numa só, não é? E eu Pois é. aí eu tentei, dentro desse livro, principalmente que eu estou lançando quarta, eu tentei juntar todas essas mulheres que formam a nossa existência. Essa que nós somos, essas que a gente queria ser, essas que a gente luta para ser, essa que às vezes a gente está cansada também, né? E é tudo junto, né? É por aí. Que coisa bonita. E a gente já está chegando ao fim da nossa entrevista. Eu queria que, antes de a Curioso. gente terminar, tu falasse um pouquinho, convidando a galera para ir ver o lançamento, para comprar o livro, para ler, Ah, maravilha. Vou mostrar aqui a capa novamente. Esse que livro tá vai ser linda. lançado agora, não é? Vai ser lançado agora no dia 27 de março, no Sindicep, no auditório do Sindicep. Fica na Fernandes Vieira, vizinho do Sintep, pertinho da Igreja da Soledade. Vai ser às 18 horas. Vai ter uma roda de conversa. Não vou dar spoiler, não, viu? Senão quem estiver lá presente vai poder prestigiar e vai ver Quem o que não vai for vai acontecer. perder. Quem não for vai perder. Vai ter uma roda de conversa linda, só formada por mulheres de diversas esferas, né, do mundo, inclusive da literatura. Depois a gente vai fazer um recital também só com mulheres. E depois um coquetel e muitos abraços, muitos afetos, autógrafos também, né? Mas as mulheres, posso contar as mulheres que eu chamei para a mesa? Pode. Para você ver como vai ser linda? Ó, na mesa vai estar participando Suzineide Rodrigues, que é a Superintendente Regional do Trabalho, Cida Pedrosa, que é vereadora e é militante e é poeta também, né? Vai estar participando a Georgiane Araújo, que é a secretária da Mulher Trabalhadora da CUT, Shirley e Eulina, que são duas estudiosas, né, e defensoras da literatura de cordel de mulheres, né? Elas têm um trabalho lindo de pesquisa sobre o cordel de mulheres, e uma amiga minha, Beatriz Albuquerque, jornalista, que vai ser a mediadora da conversa. E depois desse bate-papo maravilhoso, vai ter um recital com Silvana Menezes, Mariane Biggio, Cida Pedrosa e Flávia Gomes. Vai ser muito bonito. Vai ser Então, lindo. minha gente, fica aí o convite. Vocês têm que ir prestigiar esse lançamento desse livro que tá tão bonito, Tá este, mesmo. que tá aí sendo escrito por tantas mãos, desenhado também, enfim. É isso. Quero agradecer a Suzana por ter vindo trazer essa obra para a gente conhecer e Eu agradecer que também por agradeço. estar aqui na Africaneca, né? Eu que agradeço, gente. A Frecaneca é um veículo de resistência, né? É um veículo também construído a muitas mãos e tem mulheres incríveis aí com vocês. Eu sou muito fã, eu sou ouvinte da Rádio Frecaneca Oh, e coisa estou à boa. disposição. Sempre que me procurar, estarei à disposição. E E sempre que quero ver tiver vocês lá. lançamento. Pois É. é, Sindicep, viu, minha gente? Amanhã. Sindicep. Vai amanhã, isso mesmo, amanhã, quarta-feira. Vai ter muita poesia, viu? Vai ser lindo, espero vocês. Vai ser lindo. E é isso. Muito obrigada, Suzana. Obrigada a quem ouviu até aqui. E agora fiquem com Janaína Serra no Relicário. Beijo!